Senhor presidente, é com enorme felicidade que assumo hoje a liderança do PT no Senado, agradecendo primeiro a confiança dos meus pares, senadores do PT, e muito preocupado com a situação política do país, porque, de fato, nós estamos assumindo uma situação de impasse violentíssimo. Estamos à espera, na expectativa da decisão do TSE. Eu fico vendo aqui, senador Jorge Viana, alguns senadores da base governista dizendo, puxa, a expectativa é de vencermos no TSE. E eu já falei para alguns aqui, de que adianta essa vitória? O governo acabou. O governo acabou. A gente sabe, senador Jorge Viana, o que vai acontecer nos próximos dias. Vai vir aí uma denúncia do procurador-geral contra o presidente Michel Temer. Eu, inclusive, naquele processo do impeachment, dizia o seguinte, olha, se o Temer assumir, ele não vai ser investigado, porque o presidente da República, pela Constituição, não pode ser investigado por fatos anteriores ao mandato. Na minha cabeça, eu não conseguiria imaginar, senador Dário, que o presidente da República, como presidente da República, cometesse um crime no próprio Palácio Jaburu e passou a ser investigado por fatos que aconteceram no seu mandato. E ele vai ser denunciado. E olha o impasse que a gente vai viver. Ele sendo denunciado no Supremo Tribunal Federal, vai ter que haver autorização da Câmara dos Deputados. O país que está parado vai ficar à espera dessa votação. Uma votação em que ele tem que ter 1/3 dos votos. São necessários 2/3 para que exista autorização para ver o processo contra o presidente da República. É fácil imaginar o que vai acontecer. O governo consumindo suas energias, recursos públicos, cargos públicos, para conseguir ali atingir a marca de 170 e poucos votos, 200 votos, porque é votação aberta. Na hora vai ter muito deputado fugindo. Essa base que eles dizem que tem, eu quero ver na votação. Agora, o que eles vão fazer? Mais do que estão fazendo. Distribuição de cargos, perdões como esse do Furural, anistia de 10 bilhões para os latifundiários, porque a bancada ruralista está pedindo, está exigindo. Um mega refis de 23 bilhões para as grandes empresas, para o sistema financeiro. Então, olha, senador Jorge Viana, um impasse que a gente está metido. Eu, quando olho isso, fico vendo a irresponsabilidade desse processo todo desde o início. Como é que nós embarcamos numa coisa dessa? Aquele processo de afastamento da presidenta Dilma Rousseff, por pedaladas fiscais. Olha só que absurdo o Brasil nessa situação. Armando Monteiro, o senador que foi ministro da presidenta Dilma, a gente vê essa situação que o país está vivendo, o tamanho das denúncias, e a presidenta Dilma afastada por pedaladas fiscais, para colocar esse governo, que nós sabíamos, todo mundo sabia, não adianta as elites, as classes dominantes brasileiras, dizer que não sabiam, eles conheciam o que era o Temer, o seu entorno, Eliseu Padilha, Gedel Vieira Lima, Eduardo Cunha, e nós estamos aqui, senador Jorgino, um ano depois, o impeachment é completamente desmoralizado. Os 3 capitães do impeachment, Eduardo Cunha preso, Aécio Neves afastado do Senado, e o Temer nessa condição. Uma desmoralização. Diziam que era afastar Dilma, que a economia se recuperaria, porque nós voltaríamos com os investimentos empresariais, porque o problema era de falta de confiança. E aí, senador Armando Monteiro, me preocupo muito com a situação da economia brasileira também, porque não adianta eles comemorarem, o primeiro trimestre nós crescemos 1% do PIB. Cresceu 1% do PIB, sabe por quê? Primeiro, houve uma mudança na metodologia do IBGE, no cálculo do comércio e de serviços. Segundo, porque houve um crescimento da safra agrícola e o crescimento do setor agropecuário foi de 13,9%. E exportação, também muito por isso. Porque quando você vai ver investimento, o que é que houve no primeiro trimestre? Uma queda de 1,6%. Consumo das famílias, uma queda de 0,1%. Consumo do governo, uma queda de 0,6%. Então, a nossa economia está numa situação de extrema fragilidade. Eu queria trazer, senador Armando, para falar aqui um artigo da Cláudia Safatli, no jornal Valor Econômico. Eu registrei alguns trechos
que são trechos importantes. Ele diz, primeiro, dessa crise política que o país está vivendo. A primeira fatura, diz ela, ocorreu na taxa de juros. O Comitê de Política Monetária não só reduziu o corte previsto da Selic de 1,25 para 1 ponto, mas indicou que poderá diminuir o ritmo para 0,75 na próxima reunião, nos dias 25 e 26 de julho. É claro que eu discordo dessa posição do Banco Central, porque nós estamos com a inflação lá embaixo. Eu até me impressiono quando esse governo comemora a queda da inflação. A queda da inflação é por causa da depressão econômica que a gente está vivendo, o alto desemprego, né? É impressionante. Mas, veja bem, eu discordo dessa posição do BC, que eles tinham que baixar, mas já é um impacto dessa crise política lá. E diz a Cláudia Safatli também, o que impulsiona a economia é a demanda interna, dada pelo consumo das famílias e pelos investimentos. Ambos, porém, frustraram no primeiro trimestre e não mostram reação no segundo. A formação bruta de capital fixo, o investimento, que é a medida do investimento do país, está em queda há 14 trimestres consecutivos. Olha que coisa. E eu trago aqui também a posição, nesse artigo da Cláudia Safatli, da Silvia Matos, que é do IBRE, da Fundação Getúlio Vargas. Eles que projetavam o crescimento de 1% para o primeiro trimestre, prevê o seguinte desempenho para o PIB no ano: contração de 0,4% no segundo trimestre, com ajuste sazonal, crescimento de 0,1% para o terceiro e de 0% para o último trimestre. Assim, 2017 encerraria com expansão de 0,2% do PIB. O que é isso? É estagnação completa. Nós estamos lá embaixo, país parado, essa crise política. Eu volto a dizer, senador Armando, mesmo que o TSE seja favorável ao Michel Temer, daqui a 15 dias o país vai parar com a denúncia contra ele e com a votação na Câmara dos Deputados. Esse governo não vai ter energia para mais nada. É só tentar conseguir os votos para salvar a cabeça do Temer. E por que faz isso? Porque sabe que, se for caçado, ele pode ser preso. E os seus ministros também. Então, eles estão numa postura que é de resistência porque não tem saída. E o que eles estão fazendo... Eu, sinceramente, eu achava que a posição prudente do TSE era alguém pedir vista, jogar para frente. Porque o que Temer está apostando é no trancaço institucional. O que ele está apostando é dizer o seguinte: olha, se o TSE... se não for caçado pelo TSE, eles dizem, olha, não tem jeito de me caçarem. É isso que ele está querendo dizer para o país. Não tem saída, não tem saída. Porque vocês vão me denunciar e vai lá para a Câmara. Na Câmara eu vou ganhar. Eu não creio que essa votação será fácil. Porque essa votação, o país vai parar de novo, nós vamos ficar parados. Temer na presidência da República, nós vamos estar parados até 2018. Não tem jeito. E eu falava de economia. Quero falar de desemprego aqui rapidamente sobre esse ponto aqui, porque o governo Michel Temer, eles comemoraram em março um crescimento das vagas do mercado de trabalho em fevereiro. 35 mil fizeram um carnaval falando do crescimento do emprego. Só que no outro mês, o mês de março, na verdade, caiu 64 mil postos de trabalho, infelizmente. O desemprego continua nessa situação. E aqui, senador Armando, Vossa Excelência, que foi um ministro importante na área econômica do governo da presidenta Dilma Rousseff, eu trago aqui dados que mostram o seguinte: desde maio de 2016, quando a presidenta Dilma saiu, a taxa de desemprego, senador Jorge Viana, jamais recuou entre um levantamento trimestral e outro. Os melhores resultados aconteceram entre agosto e outubro de 2016, quando o número ficou estacionado. Mas então, a taxa voltou a crescer e já no dado mais recente, 2,5 pontos percentuais maior do que quando Temer tomou posse. Ou seja, a taxa de desemprego, depois de maio de 2016, cresceu 2,5 pontos. Então, estão querendo debitar isso na conta da Dilma? E eu tenho um gráfico aqui, que se pudessem, não sei se vai dar para ver. Esse gráfico mostra aqui o crescimento da taxa de desemprego. Olha o pico que deu aqui, no final de 2016, 2017. Não está dando para ver, eu estou vendo pela televisão. Mas é um pico grande que acontece aqui no... opa, agora está. Olha esse pico aqui. Esse pico aqui é em final de 2016, governo Temer, 2017.
Olha a mudança na curva do crescimento do desemprego. Olha isso aqui. Tem mais. De maio de 2016, os desempregados no Brasil aumentaram, sabe quando? 2.800.000 desempregados, de quando o Temer entrou, lá até agora. Então, o impacto na economia é gigantesco. E essa crise política não tem jeito. É difícil o empresário investir no país com uma situação como essa. Eu espero que vamos ficar na expectativa do TSE hoje, mas eu espero que a gente consiga construir uma saída política no país que seja pelo afastamento do presidente Michel Temer, na minha opinião, pela convocação de eleições diretas. Esse é o único caminho. Eu não consigo ver nenhuma saída que passe pelo colégio eleitoral. Não consigo ver. Seria um presidente fraco, sem legitimidade popular. Eu lembro a crise de 2008, quando o presidente Lula, uma crise mundial de natureza recessiva, e o Lula era um presidente com força política, que dialogava com trabalhadores, com empresários. Naquele momento pediu para os brasileiros consumirem, para os empresários investirem. Ele tinha peso, tinha legitimidade. Não adianta tirar o tema e escolher outro pelo Congresso Nacional, porque o povo brasileiro não vai concordar. Fiquei impressionado, senador Jorge Viana, e nós vamos tomar as medidas jurídicas necessárias nesse caso. Essa viagem do presidente Michel Temer usando o jatinho da JBS do Joesley. Uma situação em que o presidente, que está completamente desmoralizado no país, mente 2 vezes a nação. Que a primeira vez, no mesmo dia, a primeira vez que ele mentiu, ele disse que foi no avião da FAB. Aí teve que admitir que não foi no avião da FAB, mas disse que não sabia de quem era o jatinho. Como ele não sabia se ele ligou de volta para o Joesley agradecendo o jatinho e as flores? Porque, segundo a mãe do Joesley, mandou flores para a Marcela. Mentiu pela segunda vez no mesmo dia à nação. É uma desmoralização completa. Eu vou trabalhar muito para que a gente consiga construir aqui uma resistência nesse Senado Federal a essas reformas. Eu acho que, sinceramente, a crise é tão grande que a gente tem que paralisar a tramitação das reformas. A reforma da Previdência já está paralisada. Já está paralisada. Não tem menor chance, é quórum qualificado, de prosperar. Só que esse governo quer manter uma narrativa. Ele quer dizer aos que ainda o sustentam, que são poucos, ao mercado financeiro, diz o seguinte: olha, o governo está frágil, mas as reformas andam. Isso não é verdadeiro. A reforma previdenciária está parada. E a reforma trabalhista, o que eu tenho visto aqui, é um desejo grande da parte da liderança do governo de criar fatos políticos que ajudem esse governo a sobreviver mais uma semana. Então, eles fizeram um verdadeiro carnaval quando aprovaram a reforma trabalhista e a Comissão de Assuntos Econômicos 14 a 11. Hoje queriam ler na Comissão de Assuntos Sociais o relatório do senador Ricardo Ferraço. O senador Paulo Paim foi muito firme, estavam atropelando o regimento e a leitura foi para a próxima semana, para a próxima terça-feira. Eu espero que a gente consiga aqui construir um entendimento de que esse não é o melhor momento para que essas reformas passem com essa velocidade. Eu concedo a parte ao nobre, valioso senador Armando Monteiro. Meu caro senador Lindenberg, eu quero sempre registrar que no debate econômico que se faz aqui na Casa, Vossa Excelência sempre pontifica bem. É evidente que dá uma ênfase, evidentemente, nessa avaliação dos cenários que, de alguma maneira, correspondam mais às suas, não só às suas crenças, mas talvez aos seus desejos. Mas, veja, Vossa Excelência disse muito bem, quando fez referência a de que esse crescimento de 1%, ele é muito frágil, ele não se sustenta, porque, como disse bem Vossa Excelência, ele não é acompanhado de um movimento de crescimento no investimento. O que é o investimento? O investimento é o PIB potencial, quer dizer, é ampliar a capacidade instalada, é a aquisição de novas máquinas, é a ampliação do capital fixo. O investimento continua em queda. E o consumo, aí incluindo o consumo das famílias e o consumo do governo. Essa parcela representa mais de 2/3 do PIB.
essa parcela do consumo. Então, disse muito bem Vossa Excelência, ou seja, não há nenhum indicador que garanta, a partir do desempenho, do dado de desempenho do primeiro trimestre, que esse impulso de crescimento possa ser sustentável. Ele se deu fundamentalmente, como Vossa Excelência assinala, pelo desempenho extraordinário do setor primário, né, que também não se reproduzirá nos trimestres subsequentes. E Vossa Excelência também faz referência, de modo muito próprio, de que o agravamento da crise política, ao afetar a confiança dos agentes econômicos, introduz um elemento que seguramente vai contribuir também para comprometer esse processo de recuperação muito débil que vinha se desenhando. Embora eu tenha certeza, do caso de Vossa Excelência e do meu, que nós torcemos sempre, em qualquer hipótese, que tenhamos boas notícias, qualquer que seja o cenário. Mas o fato é que a crise política introduz também um elemento de incertezas e, nesse sentido, a análise de Vossa Excelência está perfeitamente compatível. Eu queria aproveitar, se Vossa Excelência me permitir, claro, senador. Quando Vossa Excelência fez referência à extraordinária capacidade que o presidente Lula tinha de dialogar, de promover um amplo diálogo social nos momentos de dificuldade e de crise, isso se deu sempre porque o presidente Lula tinha uma compreensão que essa relação entre o capital e o trabalho, entre o empresário e o trabalhador, não era uma relação, ou não deve ser uma relação adversarial, uma relação marcada por antagonismos insuperáveis, né? Que há um espaço em que se constrói. Eu vi com preocupação o debate lá na nossa comissão na CAI, um debate, a meu ver, muitas vezes deslocado, quando se tentava promover ou recriar uma ideia, né, que poderia ser verdadeira no início do século passado, dessa relação de absoluto antagonismo, como se ao interesse do empresário, que o interesse do empresário necessariamente fosse excludente do interesse do trabalhador. Quando eu acho que a empresa, não existe emprego sem empresa, não existe empresa sem o empresário, pelo menos no sistema onde nós nos inserimos. Portanto, eu quero, ao lembrar, como Vossa Excelência muito bem colocou, a capacidade que o presidente Lula tinha de dialogar com todos os setores, que a gente possa, independentemente das discordâncias, mas possamos ter sempre espaço para que possamos construir convergências em torno do país, sem sucumbirmos à ideia do preconceito ou do antagonismo insuperável ou ainda da velha luta de classe. Senador Armando Monteiro, Vossa Excelência sabe da minha admiração, da minha amizade, do meu respeito. Eu acho Vossa Excelência aqui um dos melhores senadores da República. Nesse debate sobre a economia, Vossa Excelência sempre muito preciso. Me permita só fazer uma consideração. Eu acho que houve uma grande aliança contra a presidenta Dilma que envolveu os setores empresariais importantes do país. E essa aliança tinha um programa. É como se a gente tivesse rompido um pouco o pacto da Constituição de 88. E, para mim, houve, em parte, importante, não estou dizendo todos os setores empresariais, no momento de crise econômica profunda, como se achasse que iam resolver a crise econômica profunda, reduzindo o salário de trabalhador, retirando direitos. Entendeu? Eu acho, sinceramente, é como se tivesse uma ruptura daquele pacto de 88, conduzido por alguns setores empresariais que jogam o país, sim, numa luta de classe escrachada. Claro que eu permito. Para corroborar com o que Vossa Excelência está dizendo, e alguns erros que foram cometidos na gestão da presidente Lula, da presidente Dilma, decorreram em grande medida de cobranças que o setor empresarial fazia por mudanças na matriz econômica. Ou seja, os subsídios, as desonerações ampliadas,
Tá certo? Exatamente. As mudanças que ocorreram no marco regulatório do setor elétrico, esses setores da área empresarial que se associaram ao processo de deposição da presidente, foram grandemente responsáveis por essas mudanças que ocorreram na matriz econômica e no ambiente regulatório, em que eles foram grandemente responsáveis. Claro. Certo? Claro, Lembra, concordo. Vossa Excelência, que quando houve a mudança do marco regulatório do setor elétrico, eram exatamente esses setores que cobravam essa mudança. Exatamente, concordo. Portanto, há de se registrar que, se alguns erros foram cometidos, se deram também, em grande medida, pelo atendimento de setores empresariais, não é verdade, que reclamavam aquelas medidas e que depois se associaram, a meu ver, de maneira oportunista ao processo que resultou no impeachment da presidente. Claro, concordo com Vossa Excelência. Agora, é isso que a gente não concorda no momento que você tem um ataque tão violento aos direitos do povo trabalhador. E quero concluir falando do presidente Lula, que Vossa Excelência sabe da estima que ele tem por Vossa Excelência, mas eu, de fato, fiquei muito impressionado, senador Armando Monteiro, quando nessa semana, saiu uma pesquisa da Vox Populi, em que o presidente Lula aparece com 40% dos votos espontâneos. O segundo é Bolsonaro com 8%, Marina 3%, Aécio 0%. 40% de voto espontâneo. É muita coisa. No Nordeste, 69% de voto espontâneo. No segundo turno, chegava a 51%, 53%. Números impressionantes. O que eu vejo que as pessoas estão sentindo, e eu quero encerrar dizendo isso, a vida piorar. Eu só pedi mais um minuto ao senador Jorge, desculpe. Eu vejo, as pessoas estão sentindo a sua vida piorar. Queda na renda, aumento do desemprego, uma incerteza muito grande, retirada de direitos. Olham aqui para Brasília e vem esse governo Michel Temer, vem esse Congresso Nacional, e aí olham para o passado e vem Lula. O que houve de inclusão, aquele período, a ascensão social que houve ali. Porque eu acho que o Lula está virando algo meio antissistema, entendeu? É como se estivesse tudo desmoronando e as pessoas olham para aquele período da história. Eu, sinceramente, eu espero que haja muita responsabilidade por parte da justiça brasileira. Porque essa perseguição infame contra o presidente Lula vai colocar o país numa sinuca de bico. Tentaram impedir o Lula de disputar a eleição, senador Armando. O Lula é o que pode nos tirar dessa crise. É o que pode nos tirar, ser eleito presidente, construir um novo caminho. Ele consegue falar com o povo. Então, eu chamo a atenção da irresponsabilidade que seria a continuação dessa perseguição contra o presidente Lula. Da tese de inviabilizar a candidatura do presidente Lula de todo jeito, sem ter crime, sem ter prova. Mas numa situação como essa, eu acho sim que nesse aspecto devia existir um grande consenso de amplos setores. Para que impedir uma peça como ele de ser candidato, numa situação de degradação total, de desgaste total das instituições, da vida política nacional? Então, eu encerro esse pronunciamento agradecendo muito a parte de Vossa Excelência, dizer que eu espero agora, como líder do PT aqui no Senado, também construir diálogos com outros partidos. Claro que falava para o senador Jorge Viana, uma coisa é você atuar como a gente atuou nesse último período como centroavante aqui dentro, nas batalhas. Como líder, a gente vai ter que construir também outros tipos de saída, de diálogos aqui dentro, espero conseguir fazer isso. Então, vou ter, a partir de agora, essa postura também de construção de conversas políticas aqui dentro para pensar, senador Jorge Viana, saídas para essa crise que a gente vive, porque nesse momento a gente tem que olhar para o nosso partido, sim, mas tem que olhar para o Brasil. É um momento de olhar para o Brasil, de pensar como é que a gente diminui um pouco esses conflitos internos que existem, pensar no país, na vida do povo trabalhador, nesse desemprego, como reverter isso na nossa economia. Então, eu, sinceramente, assumo a liderança do PT, agradecendo novamente a minha bancada, mas muito animado com esse novo desafio. E assumo com esse sentimento de responsabilidade, porque é um momento da vida nacional, talvez a maior crise da história da vida nacional, na economia já é a maior crise, uma situação muito complexa,
em que, infelizmente, eu prevejo muitos impasses ainda pela frente, mas eu espero ter responsabilidade, maturidade para dialogar, para construir, porque o Brasil precisa, vou usar uma frase do senador Jorge Viana que sempre usa, o Brasil precisa do melhor de cada um de nós. Um abraço e muito obrigado pelo tempo, senhor presidente.